Irmãos, aqui quem fala é a missionária Marta. O Senhor, há muito tempo atrás, antes de eu ir de missão para o Chile, tá? O Senhor tinha me dado um sonho, sabe? Eu vi 2 anjos me tomando, me fez voar, e eu voava sobre a terra. E quando eu voava sobre a terra, eu via lugares inalcançáveis, sabe? Eu via lugares que a palavra de Deus é muito difícil de chegar, que é lugares de campo, lugares desertos, lugares onde há 1 ou 2 pessoas vivendo, sabe? Que para você chegar lá, você tem que andar muito, você tem que viajar e andar muito, ou seja, você tem que gastar um determinado tempo até chegar para poder falar com essas pessoas. Então, o anjo ia e falava comigo, grita bem forte para eles escutar que Jesus já está voltando. E eu gritava bem forte que Jesus estava voltando, e o anjo me falava de novo. O anjo me falou 3 vezes para gritar forte que Jesus estava voltando. Isso foi antes de 2016, porque em 2016 nós fomos de missão para o Chile. Então, o que acontece? Depois que eu vi que já estava acontecendo os sinais do Senhor, né? Que as palavras, as profecias estavam se cumprindo. Então, vi que havia uma necessidade agora de voltar a falar, sabe? Que esse era o tempo de estar gritando, né? Anunciando que Jesus está voltando. E vendo que aconteceu em Israel, lá que está acontecendo, que é mais uma profecia sendo cumprida, analisando, estudando a respeito disso, orando também, o Senhor vai me dar uma revelação. E o Senhor me dá um sonho. Nesse sonho, o Senhor me mostra uma mulher, sabe? Eu estava numa rua, caminhando na rua normalmente, e olho para um lado e vejo uma mulher no quintal, colocando as suas roupas aí no seu mundo, colocando as suas roupas em enxugar. Eu vejo que nas casas, né, nessa cidade, todas as pessoas, cada uma estava ocupada nos seus afazeres, sabe? Eu tenho a iniciativa de colocar, eu coloco ai, meu Deus, eu coloco um balde branco no chão, sabe? Emborco ele e subo em cima para poder gritar, para poder anunciar e falar com ela, sabe? Eu sentia que eu tinha que falar a respeito de que Jesus estava voltando, sabe? Essa seria a palavra. Então eu olho para ela e eu vejo que ela está tão metida, tão enfiada, tão compenetrada nos seus afazeres, no seu dia a dia, nas coisas que ela tinha que fazer, que ela não ia dar importância a essa mensagem. Então eu virei, porque do meu lado tinha um homem, sabe? Um homem, uma figura de homem. Eu não via seu rosto, mas ele estava do meu lado, eu sentia a sua presença muito forte. Então eu virava para ele e falava com ele, olha, não escutam, não vão escutar, não adianta gritar porque não vão escutar. Então eu e ele continuamos caminhando, sabe? Continuamos caminhando, ele em silêncio até então, sabe? Mas quando eu dou uns passos para frente, eu já me vejo numa maca, sabe? Para mim foi forte porque eu não entendi nada. Não tinha nada a ver com o que a gente conhece, né? Porque a gente sabe da Bíblia como que a palavra, né? Então, eu me vejo na máquina e me vejo sendo operada, sabe? Eu vejo outros anjos e eu vejo fazendo uma operação em mim. E eles foram e falaram, é circuncisão. A palavra é circuncisão. Então, falaram essa palavra para mim e eu vi que estava sendo circuncidada. A região que era a operação era essa. Então, o que acontece? Aí eu desço dessa máquina, continuo caminhando nessa rua, e aí acontece que ele vai e me passa uma barra de chocolate, sabe? Eu gosto muito de chocolate. Então, quando eu menos percebi, eu já estava com 2 pedaços de chocolate na boca, de tão gulosa, de tão sem educação. E eu falei, nossa, olha que falta de respeito, será que era para comer ou não era para comer? Mas eu continuava desfrutando e com alegria aquele chocolate. Totalmente inexplicável isso, não?
Depois disso, a gente continua subindo, e a gente vai subindo essa rua como se fosse um monte, né? Como se fosse uma montanha, né? Então, o que acontece? Estamos subindo, e como estamos subindo, esse ser, esse anjo do Senhor, ou Jesus, pode ser que seja Jesus, né? Então, ele vira para mim e fala comigo, fala assim, você vai se chamar Pedro, vamos mudar o seu nome, e o seu nome vai ser Pedro, a partir de agora vai se chamar Pedro. Eu olhei com espanto e falei, mas meu Senhor, eu sou uma mulher. Como me chama de Pedro? Eu sou uma mulher. E aí veio uma preocupação em mim, e eu sentia, era como que eu sentia já o que ele estava me falando, quando me chamava, me trocava meu nome, o que ele estava me pedindo, sabe? Eu via que eu tinha que sair e anunciar, eu tinha que falar o que ele colocasse na minha boca, ou seja, eu senti que ele estava me levando para uma missão, sabe? E acontece que, nesse momento, eu viro para ele e falo com ele, eu vou ter que cortar o meu cabelo? Eu vou ter que cortar o meu cabelo, então? Aí ele falou, não, você é o que você é. Você é o que você é. Ou seja, você é o que você é. Tá bom. Continuamos subindo esse monte, né? Essa montanha. E quando estávamos aí quase chegando no final da montanha, eu olho para cima, né? E quando eu olho para o céu, sabe? Eu vejo nuvens de tempestade. Uma tempestade muito densa, muito escura, sabe? Mais como uma escuridão. E essa nuvem, como se fosse uma neblina bem escura, cobriu toda a terra cheia de escuridão. E aconteceu que, quando eu olho, eu vejo muitas caras de demônios no meio dessa escuridão. Estava cheia, repleta de demônios essa nuvem. Então aí, nesse momento, eu acordei, não entendi nada desse sonho, falei, misericórdia, o que é isso? Primeiro, uma coisa absurda, que eu achei um absurdo, né? Uma circuncidar uma mulher, né? Isso não está escrito na Bíblia, sempre circuncidou homem, né? Não mulher. E outra coisa, me mudou o meu nome para Pedro. Eu falei, eu sou mulher, como que eu vou me chamar Pedro? E eu fiquei pensando o que o Senhor poderia estar me falando através disso, sabe? E o Senhor falando, olha, você vai ter que falar, vai ter que anunciar. Eu te chamei para isso, eu te escolhi para isso. Então, começo a meditar, meditar na palavra, buscar a palavra em relação a isso, para trazer claridade a toda essa revelação, sabe? Então, vou em Mateus 13:14, Jesus disse assim, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Se convertam e sejam por mim curados. Então, aí continua, vamos ver. Os que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi pregado. Ou seja, a pessoa está dentro da igreja, ela escuta a palavra, ela não compreende nada do que foi falado aí, o inimigo vem e tira dela essa palavra, é tirado o que é dado dela, né? E em si, mas no primeiro aí, faz referência que as pessoas, o que fazem? Não estão entendendo a palavra do Senhor. Não tá tendo
o discernimento e o entendimento da palavra do Senhor. Estão perdidos, estão sem direcionamento, compreende? O coração deles, o que tá? Tá endurecido. E era realmente o que eu via nessa mulher. Eu via essa mulher distraída com as coisas do dia a dia. Ou seja, eu vou na igreja, eu escuto a palavra, eu vou para casa porque o mais importante é os meus afazeres na casa. Entendeu? E a palavra não medita na palavra de Deus, não ora, não busca revelação, não esquadrinha as escrituras e fica aí. Entendeu? E você fala, e você prega, o pastor prega, a irmã evangeliza, e essa pessoa não tem uma mudança de conduta, ela continua na mesma. E essas pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas que não se despertar, não acordar para a palavra do Senhor, não acordar, elas vão ficar, né? Tem pessoas que vão receber a palavra do Senhor, elas recebem com alegria, mas a palavra ela não tem raiz em si mesmas. Chega a angústia, chega a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Por quê? Porque a palavra não deixou que essa palavra criasse raiz em seu coração. A palavra do Senhor, ela necessita criar raiz no nosso coração. Amém, irmãos? Nós precisamos estar firmados na rocha, firmados na palavra do Senhor. Amém? Muitos se escandalizarão por falta de conhecimento da palavra. Pensarão que é falso a revelação, porque Deus vai trazer revelações novas, porque Deus está fazendo isso, abrindo o entendimento de muitas pessoas. Se você buscar, Deus vai abrir seu entendimento, vai dar discernimento, porque esse é o tempo que está escrito em Isaías, que Deus ia derramar o seu espírito sobre as pessoas. Os velhos iam, as crianças profetizando, tendo sonhos, tendo visões. Então ia se derramar, isso vai se derramar sobre as pessoas. Se você buscar, você vai ter a revelação. Mas a pessoa que não tem a revelação, que não está buscando a palavra, que não está esquadrinhando a palavra, quando eu falar de algo, de algum mistério, que essa pessoa vai se escandalizar. Por que vai se escandalizar? Porque não tem conhecimento, não tem esquadrinhado as escrituras e não tem conhecimento dos mistérios que estão escondidos na palavra do Senhor. E o Senhor quer o quê? Quer revelar esses mistérios escondidos. Amém? E outros que estão mergulhados no mundo do fascínio com as riquezas que faz, sufoca a palavra, esse fascínio pelas riquezas, está mais preocupado com o que comer, o que vestir, o que comprar, com um carro novo, com a empresa nova, com o crescimento, do que com fazer crescer a palavra de Deus em seu coração, aperfeiçoar, santificar, purificar e buscar a presença do Senhor. Então, a palavra o que vai se tornar na vida dessa pessoa? Infrutífera. A palavra vai vir, o pastor vai pregar, essa pessoa vai escutar, mas essa palavra ela não vai dar fruto, porque esse coração não é uma terra agradável para as palavras. Então, se nosso coração tem que ser uma terra agradável, então eu tenho que preparar o meu coração para receber a palavra do Senhor. Em Atos 8:10 diz assim: e ele disse, ai de vós, ele disse, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Entende? Então, há muitas pessoas que Deus vai dar o discernimento para que ela conheça o mistério do Senhor. Outros só vão entender por parábolas, não vão ter algo mais além. Em relação à incircuncisão,
A circuncisão, o que que acontece? Ela foi dada como sinal, né, em Abraão, tá? Deus pediu que fosse feito como uma forma de aliança. A aliança de Deus com o povo de Israel. A circuncisão é uma aliança de Deus com o povo de Israel, tá? E quando Deus pede isso, faz essa aliança com Abraão, o que Deus... Com Abraão... que Abraão... o que Deus faz? Deus vai e muda o seu nome, de Abraão para Abraão. Então, aí você vê uma aliança e uma mudança, né? Uma mudança forte aí. Vamos explicar o que é. Então, o que acontece? Incircuncisão, vamos falar de incircuncisão, quando a pessoa não é incircuncisa. Em Atos 7:51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Aí você vê uma relação de circuncisão de coração também, entendeu? Então, o que acontecia no Antigo Testamento, que era feito no prepúcio do homem, hoje no Novo Testamento é feito no coração dos homens, tá? Então, o que fala aqui? Incircuncisos de coração e de ouvidos, ou seja, a pessoa não ouve. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, as pessoas que resistem à revelação do Espírito Santo, que resiste, ela é considerada incircuncisa. Na Bíblia, a circuncisão é uma aliança de Deus com o povo de Israel. Mas quando o Senhor faz a cirurgia em mim, me surpreende pelo fato de eu não estamos vivendo no Antigo Testamento e pelo fato de eu ser uma mulher. Então, isso realmente me surpreendeu. Então, onde eu fiquei buscando do Senhor o sentido espiritual do que é a circuncisão. Então eu vi, não foi feita no Antigo Testamento, né? E quando fez a circuncisão, mudou o nome, e foi o que eu sonhei. Quando foi feito essa circuncisão, mudou o nome. A circuncisão é o que? É uma aliança, né? Uma aliança da presença de Deus, ou seja, é um pacto de Deus com Abraão. É um pacto de Deus com... Eu creio que Deus está fazendo uma aliança comigo, está fazendo um chamado, né? Vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Muda o nome, né? Muda o nome. E mudar o nome mostra que Deus está dando, além de uma promessa, está dando mais autoridade na vida dessa pessoa. No entanto, você vê que ele muda o nome de Abraão para Abraão. Então, o que está acontecendo? Ele dá mais autoridade para ele, porque depois que ele muda, ele fala, olha, você será pai de nações. Sempre quando Deus muda o nome de alguém, na Bíblia você vai ver que ele explica o sentido e o porquê de estar mudando esse nome. No meu caso, o que eu senti no meu coração, o que eu senti muito forte, porque quando ele muda meu nome, eu sinto uma força muito grande, uma vontade muito grande de sair e falar e pregar a palavra do Senhor. Então, Jesus, o que ele faz? Jesus vem, chama Pedro. Pedro é o primeiro apóstolo que Jesus chama, né? Pedro sai do meio das águas. Então, as águas do mar, mar. Quando a palavra fala que Pedro sai do meio do mar, o significado de mar são povos, nações e línguas, né? São povos, né? São nações. Então, tá falando que Pedro está saindo dos povos, né? Tá saindo do meio do povo, né? E o que Jesus faz? Jesus vai e
muda o seu nome, né, de Simão para Pedro, para dar uma nova identidade. Então, você vê também que a mudança do nome também é para dar uma nova identidade, para fazer um chamado, porque ele está chamando Pedro. Em Mateus 16, 18, fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado no céu. Então, o que você vê aqui? Você vê que ele vem, muda o nome de Pedro, fala com ele que vai edificar a igreja através dele, né? Vai trazer, no caso nosso, o que nós vamos fazer? Edificação na igreja. Levar o povo a se edificar, né? A buscar a presença do Senhor, a mudar as vestimentas, né? E aqui, quando ele fala, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tá falando o quê? Tá dando o quê? Autoridade. Autoridade para quê? No céu, e autoridade na terra. Para ligar, olha Pedro, tudo que você ligar na terra, tudo que você fazer aqui na terra será ligado no céu. E tudo que você desfazer aqui na terra será desfeito aqui no céu. Então, dá uma autoridade muito grande para Pedro. Amém? Então, Pedro, o que significa? Pedro significa rocha, significa uma pedra. No dicionário de português, o que significa pedra, rocha no dicionário? Significa uma coisa inabalável. E a rocha é quem? É a igreja, né? A igreja inabalável, um poder inabalável. Se todos os cristãos conhecessem o poder que Jesus nos entregou em nossa mão, ele mesmo falou assim: olha, vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz pela fé. Mas o que a gente faz? Por falta de conhecimento, por falta de esquadrinhar as escrituras, por falta de tomar posse da palavra do Senhor em nossas mãos, tomar propriedade dessa palavra e exercer essa palavra com força, nós não fazemos isso. Então, perdemos essa autoridade. Mas essa autoridade nos nos dada, já? Essa autoridade é dada à igreja, de o que você o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Glória a Deus. No entanto, a palavra do Senhor também fala que Deus nos dá poder para a sua igreja, para pisar serpentes e escorpiões, para tomar veneno e o veneno não fazer dano nenhum na pessoa. A pessoa vai tomar veneno e não vai morrer, porque ela está fundada na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos dá autoridade e poder. Nada pode nos tocar, nada pode nos fazer mal, nos fazer dano. Rocha é um agregado sólido naturalmente e é constituído da crosta terrestre. É duro e é coerente. A igreja dura, forte e coerente. Temos que ser coerentes, de verdade. E chamados de fundamento da terra. Rocha é chamada de fundamento da terra. O fundamento da terra é formado por rochas. E esse fundamento da terra, chamado de rochas, tem um outro nome também, que se chama manto terrestre. Quando falou manto terrestre, eu falei assim, a igreja na terra é um manto. É um manto terrestre, é um manto sobre a terra. Glória a Deus, né? Bonito. Pedro é chamado para juntar a igreja sobre um fundamento que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11 fala assim, vamos ver. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, ele é o fundamento de tudo. Ele é o princípio e ele é o fim. Amém? A igreja de Cristo cresceu e está espalhada por toda a parte da terra. E necessita agora, novamente, ser juntada, como se junta o trigo. Lembra da passagem que fala da colheita? Então, a igreja necessita ser
colheita. E o que a palavra de Deus em Mateus fala? Olha, Jesus falou, os campos estão brancos, mas há poucos trabalhadores. Ore para que Deus dê mais trabalhadores para essa ceifa, né? Então, está anunciando o quê? O final dos tempos. Nos final dos tempos, temos que estar preparados para colher. A igreja tem que estar preparada, os pastores têm que estar preparados nesse tempo agora. Tem pastor que está dormindo, que não se despertou para esse tempo agora. A igreja tem que se preparar, tem que criar estrutura, tem que dar essas palavras para os irmãos, porque os irmãos têm que se colocar na posição de ceifadores. Nós somos ceifadores, nós somos escolhidos do Senhor para ceifar nesse tempo. E já chegou, porque o campo já está branco, já todos os sinais já estão se cumprindo, então estamos no momento de colher, no momento de ceifar. Jesus dá um ponto de início e um ponto de final, entendeu? Um ponto inicial e um ponto final, que é o quê? Ou seja, a igreja ela necessita ser, para ir com Cristo, para ir com Jesus, o que a igreja necessita? Necessita estar cheia de azeite e ser vestida de santidade. Precisa haver essa renovação, precisa haver uma... Como que eu te falo? É necessário essa santificação. É necessário santificar-me, purificar-me, buscar a presença do Senhor. É necessário que eu suba ao monte, que tenha intimidade com o Senhor. Eu entendo que quando o Senhor me chama, né, me chama de Pedro, me dá uma indicativa para que eu pregue, né, e anuncie a vinda do Senhor. Para que quando venha o ladrão, a igreja esteja preparada com as suas lâmpadas acesas e cheias de azeite. Isso que eu entendi do sonho que Deus me deu. Em relação ao chocolate, que eu como, coloco 2 pedaços na minha boca e como tudo. Em relação aos chocolates, damos um chocolate para alguém, não é? O significado de um chocolate, o que significa dar um chocolate para alguém? Significa que eu tenho apreço. Eu aprecio essa pessoa. Não, desculpa por mudar. Acostumei muito com o espanhol. Talvez eu possa mudar as palavras. O chocolate é o quê? É um doce. Vamos ver o que nos pede o Senhor em relação a isso, né? Vamos ver em Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Glória a Deus. Então, o Senhor está falando o quê? Vamos pregar a palavra, vamos pregar a palavra com doçura, vamos pregar a palavra com amor, vamos pregar a palavra com apreço. Já? Apreço. Porque ela tem o poder de curar até a alma. Com palavras mansas. Nossas palavras devem ser doce como mel, porque vai curar a alma dessas pessoas. Nos dá uma indicativa de como chegar nos corações dessa geração fria e carente que necessita de curar sua alma. Hoje no Chile, por exemplo, a quantidade de pessoas em depressão tomando medicamento é muito grande. É tremendo. Depois do Covid, assim, dobrou a quantidade de pessoas. E as pessoas reclamando e falando que não aguenta mais, que é uma depressão terrível, uma tristeza terrível, sendo atormentadas dia e noite por causa dessa depressão, tendo uma dificuldade tremenda de sair dessa depressão. Então, o que necessita? Necessita cura da alma, né? O que o Senhor me faz? Subir no monte, né? E quando subimos no monte, o monte é um lugar espiritual, um lugar onde encontramos Deus, não é? E temos intimidade com Ele. O monte simboliza um templo.
Subir o monte é estar em paz com Deus, escutar a sua vontade, né? Você lembra as pessoas que subiram no monte? Moisés subiu no monte, ficou esperando o Senhor vir falar com ele, dar as tábuas da lei, entendeu? Ele viu, subir ao monte é ver o Senhor face a face, não é? É ver, estar com o Senhor em intimidade, né? É olhar nos seus olhos, né? Então, é ter uma intimidade profunda com o Senhor. Subir ao monte é o quê? Eu necessito ter intimidade com o Senhor. Eu preciso ter meu coração circunciso. Necessito buscar a presença do Senhor ao ponto dele cambiar, mudar o meu nome, né? E preciso subir nesse monte, né? Aonde eu tenha uma intimidade com o Senhor. Quando o Senhor me fala sobre isso, eu entendo que o monte é uma intimidade, que eu tinha que fazer uma doação, né? Render-me para a presença do Senhor, porque Ele estava me escolhendo para um propósito. Então, onde eu comecei a me colocar no lugar que Ele me deu, né? Então, a gente tem aqui que colocar na posição que Deus te deu. Se Deus te deu essa posição, onde você está, seja como intercessor, seja como obreiro da obra, temos que fazer isso com muito apreço, com muita vontade, com muita força, entendeu? Porque o Senhor está conosco, amém? E no Salmo 24:3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem vai subir no monte do Senhor? Você vai subir no monte do Senhor? Vamos subir no monte do Senhor para ter uma intimidade com Ele? Vamos subir nesse monte santo e ver Deus face a face, e adorá-lo, e chorar, e nos entregar, e nos render na sua presença. Isso é necessário para termos a salvação. Ter intimidade com o Senhor. O Senhor tem me falado muito disso através de várias revelações, vários sonhos. O Senhor tem falado, chamado atenção para isso, para intimidade com Ele. Olha, se você não tem intimidade com o Senhor, não precisa aí ficar pensando que a salvação vai te alcançar. Amém? Aí responde, né? Quem vai permanecer no santo lugar? Resposta, no versículo 4. O que é limpo de mãos e de coração puro. Peraí. Se eu sou limpa de mãos e tenho o meu coração puro, então eu estou no monte do Senhor. Eu vou ter a possibilidade de estar no monte do Senhor. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, aí está a explicação. Depois vem que, na hora que eu estou em cima do monte, eu olho, né, e vejo os céus cobertos de trevas, né? Uma treva muito densa. E quando eu vejo, essa treva está cobrindo toda a terra. Eu olho para as pessoas que eu tinha visto antes, no início do sonho, eu vejo que essas pessoas não conseguem ver essas trevas. Por quê? Essas trevas é espiritual, ou seja, Satanás, seus demônios trabalhando, eu não posso ver, mas essas trevas realmente já está sobre a terra, né? Eles estão trabalhando muito, correndo muito, né? Porque ele já sabe o tempo que ele tem, e o tempo que ele tem é muito pouco. Então, eu vi o que? As potestades, né, cobrindo toda a terra, e os principados, né, e os seus demônios, né, eu vejo a cara deles nessa nuvem densa, nessas nuvens mais negra. E o que seria o simbolismo das trevas? As trevas é um simbolismo dos juízos que acompanham a vinda do Senhor Jesus. E símbolo da miséria e a adversidade. Então, aí você já fala assim, opa, vai vir isso aí, isso vai vir. O que está chegando para nós? O juízo, né? E depois do juízo, o que fala? Miséria e adversidade. Isaías 13:8. Ficarão desanimados. Olha, parece até coincidência. Quando tem muitos demônios
há uma carga espiritual muito forte sobre a terra. E o que é a tendência das pessoas? Ficar desanimadas, não é? Não é? Isaías 13, 8. E ficarão desanimados, e deles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão. Isso depois que Jesus vir. Angustiarão, como uma mulher que está de parto. Olharão atônitos uns para os outros, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá e a lua não dará sua luz claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal. Não está falando aparecerá um sinal. Está dizendo o sinal do Filho do Homem. O sinal. Por quê? Está falando um sinal. Vai aparecer um sinal. Ou seja, Jesus falou que nos vai dar um sinal. Quando tiver tudo aí acontecendo, essas trevas aí, aumentar essa maldade ainda que já está grande, mas vai aumentar mais, vai aparecer no céu um sinal. Eu fiz um vídeo e falei a respeito de um sinal que o Senhor, que Jesus nos deu, né? Que Deus nos deu, porque Ele nos dá sinais, Ele prometeu isso, que é um cometa, que é maior que o Everest, chamada Cometa Diabo. Coincidentemente, ele é uma bola de fogo muito grande e que tem 2 chifres. Coincidentemente, o cientista deu o nome nele de Cometa Diabo. Você pode pesquisar na internet, você vai ver e leia sobre ele, porque ele está chegando. Então, Jesus, o que ele faz? Nos dá um sinal nos céus, né? Desse cometa chegando. Você quer ver o vídeo aí para que seja revelado? Então, eu fiz uma cronologia dessa revelação, porque o Senhor, um dia, estava falando comigo, eu eu dormia, e eu dormia com alguém pregando a palavra para mim, toda noite alguém pregando a palavra para mim. E de manhã eu colocava o pé no chão, sabe? E eu esquecia tudo, e eu tinha uma vontade de saber tudo, porque era tão maravilhoso. E quando me mostrava os mistérios assim da palavra, e me falava, olha, isso aqui quer dizer isso quer dizer aquilo, isso aqui é isso. Era tão maravilhoso todas as revelações que me davam, e eu estava dormindo, e quando eu acordava, desaparecia da minha cabeça, e eu falava, meu Deus, eu quero essa revelação, eu quero isso, e por que não agora eu não lembro de nada. E um dia ele, né, esse anjo que me ensinava de noite, ele falou uma palavra comigo e falou o seguinte: cronologia. Essa foi a palavra que ele falou. Então ele me revela a cronologia do tempo, tá? A cronologia das revelações. Então, eu vou fazer uma cronologia desse sonho aqui. Primeiro, o que acontece? Vai ser pregado o evangelho para muitas pessoas essa palavra do Senhor tem que cumprir, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, então isso vai ter que cumprir antes da vinda do Senhor. Então, vai ser pregado. Vai haver revelação, vai haver tudo, todas essas palavras têm que ser cumpridas, né? Mas muitos não escutarão, como Deus me revelou no sonho, né? Como eu vi no sonho. Os que receberão a palavra, né? Por causa da circuncisão e por causa do tudo que Deus me mostrou aí, as pessoas vão receber e vão ser purificadas. Porque tudo isso aí no Antigo Testamento é um ritual de purificação, de buscar a presença do Senhor, de estar em sua presença, de estar santificado na presença do Senhor, de estar separado para a presença do Senhor. A circuncisão significa estar separado
para a presença do Senhor, uma separação total do mundo, um distanciamento total do mundo. Se você analisar, o povo de Israel, que era circuncidado, eles tinham que manter um limite, eles tinham que ficar entre eles não podiam sair casando com outras pessoas ou se contaminando com outras coisas. Então, afastar das contaminações, já? Então as pessoas vão receber as que vão receber a palavra serão purificadas, restauradas. Receberão um nome novo, né? Porque a palavra de Deus promete que nós vamos receber um nome novo, já? Subiremos para o monte, né? Subiremos para a presença do Senhor e depois disso a terra se escurecerá em trevas. Porque a igreja, o que a igreja é? A luz do Senhor. A igreja é a luz na terra, né? Então, quando a igreja subir, as trevas vai ter uma liberdade para poder atuar. Nós somos quem para as trevas. Nós somos quem estão de frente às trevas, paralisando as trevas. As nossas orações paralisam as trevas, amém? Então, onde há luz, não há trevas, verdade? Então, o que acontece? Quando a igreja for tirada da terra, vai haver uma escuridão. Isso significa que escuridão não necessariamente que vai escurecer tudo. É porque a escuridão está relacionada ao domínio de Satanás, onde as trevas vai reinar sobre a terra. Amém, irmãos? Aí, acabamos o testemunho. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus, que isso seja para sua edificação e crescimento, e que isso chegue ao seu coração, que essa palavra chegue ao seu coração, que te mova, que te motive, em nome de Jesus. Se está acontecendo alguma coisa com você, que o Senhor toque em nome de Jesus e você seja restaurada, que você seja curada em nome de Jesus, porque quando fala de purificação, fala de santidade, fala de cura também, fala de restauração em todas as áreas, amém? Então busca o Senhor. Se está doente, se está enferma, vamos buscar o Senhor, que o Senhor vai te curar completamente. Sua vida vai ter restauração em todas as áreas e não vai te faltar nada, porque o Senhor é fiel. Ele cumpre na vida dos escolhidos dele e ele vai cumprir na sua vida em nome de Jesus. Um abraço grande.